Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Todos aí essa tarde aí no RadioCast. E essa febre, ela está acelerando, né? Ela tá tomando outras temperaturas, né? Então, assim, antes da gente entrar direto no assunto, vamos fazer o nosso papel aqui do Fora da Caixa, que é desembrulhar um pouco e explicar, né? Então, pessoal, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de inteligência artificial. E o que é inteligência artificial para quem não está tão conectado a esse tema, né? Refere-se à simulação da inteligência humana em máquinas, que são programadas para pensar e aprender como humanos. Então, é a base de testes e preparação para simular o que a gente faz. Por isso que tem essa enquete hoje, é interessante, perguntando o que gostaria que a inteligência artificial fizesse por nós, né? Eu já gostaria de deixar o que ele quisesse para mim. Respondesse todos os meus e-mails, que eu detesto e-mail. Para mim, a ferramenta menos produtiva que existe em tecnologia chama e-mail. Eu não gosto de e-mail. Então, se ela responder meus e-mails já sabendo da forma que eu iria responder, ficaria ótimo. Você está falando responder o meu, eu queria que, de fato, ela limpasse todos os e-mails, assim, dos 100 que chegam por dia, 2 são bons para mim. O resto, eu gostaria que ela já limpasse automaticamente, porque eu tenho que fazer isso manualmente quase todos os dias. Já sabendo como a Fernanda pensa, ela iria pensar, se esses e-mails vão incomodar a Fernanda, não vou mostrar na caixa de entrada. Isso aí. Isso. Eu também acho que seria por aí também o meu. Então, se a inteligência artificial é esse aprendizado, né, de máquina para tentar reagir como nós, seres humanos, iríamos reagir, o que é o ChatGPT? Pensem em inteligência artificial, pessoal, como uma medicina. Tem várias áreas, né? É muito grande a área de estudo da inteligência artificial. Nós vamos falar do ChatGPT, que é uma área de inteligência artificial para modelo de linguagem. Então, o que é isso? Ele é treinado em grande conjunto de dados e texto e pode gerar texto humano com base na entrada que recebe. Então, ele é motivado. O ChatGPT, essa ferramenta que nós vamos falar para vocês terem entendimento, ele está conectado com a informação pública na internet até dezembro de 2021. Então, se perguntarem coisas de 2022, ele não vai saber responder. Mas tudo que é até 2021, ele está conectado. Então, baseado nessa grande fonte de informação, você provoca ele com uma boa pergunta e ele vai tentar estabelecer isso através de texto. De que forma? Escrever um texto, fazer um trabalho, escrever um artigo, determinar algum resumo sobre algum livro. É interessante. E você pode fazer, por exemplo, uma coisa que eu testei, você pode pedir para fazer um resumo de um livro. Aí depois você fala assim, agora faça um resumo do livro entendendo que eu sou uma criança de 10 anos. Ele muda a linguagem. É mesmo? Ele ajusta a linguagem. Que loucura! É, muito interessante isso. Mas aí surgiu a ideia, né? O artigo aí que todo mundo pode ir lá depois para poder conferir. Surgiu a ideia de fazer, mas como é que nós vamos explicar o ChatGPT? Por que não perguntar, né, Fernanda, para a inteligência artificial? Então surgiu a ideia, eu fiz uma entrevista, eu entrevistei a própria inteligência artificial, né? Então a gente fez algumas perguntas para ela. Então primeiro a gente perguntou como ela acha que a inteligência artificial, na visão dela, poderia ajudar a humanidade. E ela me elencou aqui 7 itens, né? Eu não vou detalhar todos, mas está lá no artigo. Então ela fala de cuidados da saúde, ela fala de educação, ela fala do meio ambiente, ela fala do transporte. A da saúde é muito interessante, porque ela fala em ajudar os médicos a acelerar a análise do diagnóstico. Legal. Tanto diagnóstico de imagem como os dados, imagina, né? Ela está conectada com muito mais dados que um médico ali, dado da sua experiência. Então, e ela vem elencando vários itens interessantes. E depois eu fiz uma pergunta para ela, e eu perguntei para ela se, na opinião dela, o ser humano estava preparado para usar a IA. E foi interessante a resposta, né? Que ela fala o seguinte, eu vou dar um destaque, ela fala assim durante a entrevista. É importante observar que quanto mais a IA for desenvolvida e utilizada, mais será necessário um arcabouço legal que garanta a proteção dos cidadãos e o uso da IA de forma ética. Ela fala muito sobre segurança dos dados e fala muito de ética. O tempo todo da conversa ela sempre falou sobre isso, né? Então eu achei bem interessante isso. E aí depois eu perguntei sobre o outro lado, né? O lado do ônus, né? Qual que é o lado negativo da inteligência artificial, né? Eu fiz a pergunta para ela, falei, quais os riscos a humanidade corre com o uso da inteligência artificial? E ela trouxe, na opinião dela aqui, 7 grandes itens, né? Citando perda de emprego, viés e discriminação, segurança e privacidade, falta de responsabilidade, dependência, que a gente estava comentando sobre a dependência, né, que a gente acaba ficando ali tranquilo, achando que a tecnologia vai resolver, né, meio preguiçoso, né?
e mudanças sociais. E ela explica e detalha cada um dessas. Muito interessante essa... Porque é isso, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas pensam ainda na história dos filmes, que a máquina ela vai conseguir pensar sozinha e que vai destruir a humanidade, né? Mas há outros tipos de destruição, eu acho, aos poucos elencados nisso aí que você... Porque as vantagens são maravilhosas e são incríveis. Mas a gente tem que prestar muita atenção no lado negativo mesmo, porque ele pode ser um grande problema para a humanidade mesmo resolver, né? À medida que a inteligência artificial, porque você é um especialista nisso, né, Ali? Você sabe, não tem mais volta. Não tem mais volta, não é um caminho existe mais sem volta. É um caminho sem volta, né? Então, esses o caminho agora é exatamente como a gente escolhe trabalhar. É o grande desafio, né? O grande desafio é como que a gente vai lidar com tudo isso. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, se o ser humano estava preparado para lidar com tudo isso. E eu fiz uma pergunta interessante que foi o seguinte: que mensagem você deixaria para as pessoas que querem te usar? E ela trouxe interessantes, né? Primeiro, ela fala que ela é uma linguagem de AI, a minha função principal é ajudar os usuários a gerar texto semelhante ao humano, com base na entrada fornecida. Aqui estão algumas questões importantes. Aí ela fala, primeiro, entenda minhas limitações. Ela coloca as limitações dela, claramente. Né? Fornecer entrada clara e concisa. Verificar a saída gerada por mim. Aí ela fala de responsabilidade. Né? Que é para verificar, não, nem tudo que ela está dizendo pode estar exatamente correto e exato. Né? Esteja consciente das considerações éticas e legais. Então é bem interessante, o artigo é bem completo, né? Ela explora isso. E aí, ontem e hoje, eu fui fazer uma atualização, porque deu esse boom todo. Né? Esse mês de janeiro, né? As 3 semanas de janeiro e agora foi esse boom todo. E você comentou, hoje de manhã, está fora do ar, né? O ChatGPT não está funcionando. Até 15 minutos atrás, antes de entrar aqui ao vivo, eu conferi, ele estava fora do ar, por causa da demanda. O assunto ficou tão interessante, tantas pessoas falando, né, da possibilidade de uso e pensando em aplicações, que a arquitetura do sistema não está aguentando a quantidade de solicitação e eles estão pedindo desculpa, estão tentando colocar a ferramenta no ar. Mas eu procurei algumas informações e eu vi um artigo super interessante de um jornalista, fotógrafo jornalista da Reuters na Europa, Dado Ruvik, e ele também é professor na escola. E ele trouxe uma coisa, uma perspectiva diferente, né? Ele falou o seguinte, olha, perguntas óbvias para a inteligência artificial retornarão respostas óbvias. Lá para os alunos dele da escola, do Schwarzman College, o uso do ChatGPT já é obrigatório. Ele já adotou isso nas aulas dele. Só que é o seguinte, todos os trabalhos devem ser feitos pelo ChatGPT, No entanto, a nota vai ser dada pela qualidade das perguntas, dos prompts, e não na qualidade da resposta. E aí eu fui investigar um pouco mais isso, o que está surgindo. Então, para quem está nos ouvindo, nos vendo, são os alunos que vão ter que usar a cabeça deles, e não o chat, e não a inteligência artificial para fazer a pergunta. Ou seja, de qualquer forma, ele vai ter que ter conhecimento prévio para fazer a pergunta. Então, para o professor, não interessa a resposta do ChatGPT que vai responder eletronicamente. Interessa como que o aluno elaborou aquela determinada pergunta, demonstrando ali que ele, de fato, tem conhecimento do que ele está perguntando. Não é isso? E aí eu quero chamar a atenção para isso, que eu acho que esse é o ponto mais importante dessa tecnologia, o impacto que ela traz para a sociedade, que é o seguinte, não é a resposta que importa, é a pergunta, a construção. Então, o que esse está sendo chamado de prompt, né? O que esse prompt está sendo chamado? É a nova programação inteligente. Você vai poder realmente fazer uma programação para uma inteligência artificial usando linguagem natural. Você vai estabelecer através de uma pergunta. Como que é programar hoje, né? Hoje em dia os computadores, você tem que conhecer de código e linguagem de programação. Para você estabelecer uma rotina de trabalho e o computador criar essa estrutura para você.